A porta da fé, Porta Fidei. Carta apostólica do Papa Bento XVI, com a qual se proclama o Ano da Fé. A porta da fé, que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua Igreja, está sempre aberta para nós. É possível cruzar esse limiar quando a palavra de Deus é anunciada e o coração se deixa plasmar pela graça que transforma. Atravessar essa porta implica embrenhar-se num caminho que dura a vida inteira. Esse caminho tem início no batismo, pelo qual podemos dirigir-nos a Deus com o nome de Pai, e está concluído com a passagem através da morte para a vida eterna, fruto da ressurreição do Senhor Jesus, que, com o dom do Espírito Santo, quis fazer participantes da sua própria glória quantos creem nele. Professar a fé na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, equivale a crer num só Deus que é amor. O Pai, que na plenitude dos tempos enviou seu Filho para nossa salvação. Jesus Cristo, que redimiu o mundo no mistério da sua morte e ressurreição. O Espírito Santo, que guia a Igreja através dos séculos, enquanto aguarda o regresso glorioso do Senhor. Desde o princípio do meu ministério, como sucessor de Pedro, lembrei a necessidade de redescobrir o caminho da fé para fazer brilhar com evidência sempre maior a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo. Durante a homilia da Santa Missa, no início do pontificado, disse: a Igreja no seu conjunto e os pastores nela, como Cristo, devem pôr-se a caminho para conduzir os homens fora do deserto, para lugares da vida, da amizade com o Filho de Deus, para aquele que dá a vida em plenitude. Sucede, não poucas vezes, que os cristãos sintam maior preocupação com as questões sociais, culturais e políticas da fé do que com a própria fé, considerando-a como um pressuposto óbvio da sua vida diária. Ora, tal pressuposto não só deixou de existir, mas frequentemente acaba até negado. Enquanto no passado era possível reconhecer um tecido cultural unitário, amplamente compartilhado no seu apelo aos conteúdos da fé e aos valores por ela inspirados, hoje parece que já não é assim em grandes setores da sociedade, devido a uma profunda crise de fé que atingiu muitas pessoas. Não podemos aceitar que o sal se torne insípido e a luz fique escondida. Também o homem contemporâneo pode sentir de novo a necessidade de ir como a samaritana ao poço, para ouvir Jesus, que convida a crer nele e a beber na sua fonte, donde jorra água viva. Devemos readquirir o gosto de nos alimentarmos da palavra de Deus, transmitida fielmente pela Igreja, e do pão da vida, oferecidos como sustento de quantos são seus discípulos. De fato, em nossos dias, ressoa ainda com a mesma força este ensinamento de Jesus: trabalhai
não pelo alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna. E a questão, então posta por aqueles que o escutavam, é a mesma que colocamos nós também hoje. Que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Conhecemos a resposta de Jesus. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Por isso, crer em Jesus Cristo é o caminho para se poder chegar definitivamente à salvação. À luz de tudo isso, decidi proclamar um ano da fé. Este terá início em 11 de outubro de 2012, no cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II, e terminará na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, em 24 de novembro de 2013. Na referida data, de 11 de outubro de 2012, completar-se-ão também 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica, texto promulgado pelo meu predecessor, o beato Papa João Paulo II, com o objetivo de ilustrar a todos os fiéis a força e a beleza da fé. Essa obra, verdadeiro fruto do Concílio Vaticano II, foi desejada pelo Sínodo Extraordinário dos Bispos de 1985, como instrumento a serviço da catequese, e foi realizada com a colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica. E uma Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos foi convocada por mim, precisamente para o mês de outubro de 2012, tendo por tema a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. Será uma ocasião propícia para introduzir o complexo eclesial inteiro num tempo de particular reflexão e redescoberta da fé. Não é a primeira vez que a Igreja é chamada a celebrar um ano da fé. O meu venerado predecessor, o servo de Deus Paulo VI, proclamou um ano semelhante em 1967 para comemorar o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, no 19º centenário do seu supremo testemunho. Idealizou-o como um momento solene, para que houvesse em toda a Igreja uma autêntica e sincera profissão da mesma fé. Quis ainda que esta fosse confirmada de maneira individual e coletiva, livre e consciente, interior e exterior, humilde e franca. Pensava que a Igreja poderia, assim, retomar exata consciência da sua fé, para a reavivar, purificar, confirmar, confessar. As grandes convulsões que se verificaram naquele ano tornaram ainda mais evidente a necessidade de tal celebração. Esta terminou com a profissão de fé do povo de Deus, para atestar como os conteúdos essenciais, que há séculos constituem o patrimônio de todos os que creem, necessitam ser confirmados, compreendidos e aprofundados de maneira sempre nova, para se dar testemunho coerente deles em condições históricas diversas das do passado. Sob alguns aspectos, o meu venerado predecessor viu este ano como uma consequência e exigência pós-conciliar, bem ciente das graves dificuldades daquele tempo, sobretudo no que se referia
a profissão da verdadeira fé e da sua reta interpretação. Pareceu-me que fazer coincidir o ano da fé com o cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II poderia ser uma ocasião propícia para compreender que os textos deixados em herança pelos padres conciliares, segundo as palavras do beato João Paulo II, não perdem o seu valor nem a sua beleza. É necessário fazê-los ler de forma tal que possam ser conhecidos e assimilados como textos qualificados e normativos do magistério, no âmbito da tradição da Igreja. Sinto, hoje ainda mais intensamente, o dever de indicar o Concílio como a grande graça de que se beneficiou a Igreja no século XX. Nele se encontra uma bússola segura para nos orientar no caminho do século que começa. Quero aqui repetir com veemência as palavras que disse a propósito do concílio poucos meses depois da minha eleição para sucessor de Pedro. Se o lermos e recebermos, guiados por uma justa hermenêutica, o concílio pode ser e tornar-se cada vez mais uma grande força para a renovação sempre necessária da Igreja. A renovação da Igreja realiza-se também através do testemunho prestado pela vida dos que creem. De fato, os cristãos são chamados a fazer brilhar com a sua própria vida no mundo a palavra de verdade que o Senhor Jesus nos deixou. O próprio concílio, na Constituição dogmática Lumen Gentium, Luz dos Povos, afirma: enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas expiar os pecados do povo, a Igreja, contendo pecadores no seu próprio seio, simultaneamente santa e sempre necessitada de purificação, exercita continuamente a penitência e a renovação. A Igreja prossegue a sua peregrinação no meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que ele venha. Mas é robustecida pela força do Senhor ressuscitado, de modo a vencer, pela paciência e pela caridade, as suas aflições e dificuldades, tanto internas como externas, e a revelar, velada mais fielmente, o seu mistério, até que por fim se manifeste em plena luz. Nessa perspectiva, o ano da fé é convite para uma autêntica e renovada conversão ao Senhor, único Salvador do mundo. No mistério da sua morte e ressurreição, Deus revelou plenamente o amor que salva e chama os homens à conversão de vida por meio da remissão dos pecados. Para o apóstolo Paulo, esse amor introduz o homem numa vida nova. Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, tal como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, também nós caminhemos numa vida nova. Em virtude da fé, essa vida nova plasma toda a existência humana, segundo a novidade radical da ressurreição. Na medida da sua livre disponibilidade, os pensamentos e os afetos,
a mentalidade e o comportamento do homem vão sendo, pouco a pouco, purificados e transformados, ao longo de um itinerário jamais completamente terminado nesta vida. A fé, que atua pelo amor, torna-se um novo critério de entendimento e de ação, que muda toda a vida do homem. Carita Christi urgit nos. O amor de Cristo nos impele. É o amor de Cristo que enche os nossos corações e nos impele a evangelizar. Hoje, como outrora, ele envia-nos pelas estradas do mundo para proclamar o seu evangelho a todos os povos da terra. Com o seu amor, Jesus Cristo atrai a si os homens de cada geração. Em todo o tempo, ele convoca a Igreja, confiando-lhe o anúncio do Evangelho, com um mandato que é sempre novo. Por isso, também hoje é necessário um empenho eclesial mais convicto a favor de uma nova evangelização, para descobrir de novo a alegria de crer e reencontrar o entusiasmo de comunicar a fé. Na descoberta diária do seu amor, ganha força e vigor o compromisso missionário dos que creem, que jamais pode faltar. Com efeito, a fé cresce quando é vivida como experiência de um amor recebido e é comunicada como experiência de graça e de alegria. A fé torna-nos fecundos, porque alarga o coração com a esperança e permite oferecer um testemunho que é capaz de gerar. De fato, abre o coração e a mente dos ouvintes para acolherem o convite do Senhor a aderir à sua palavra, a fim de se tornarem seus discípulos. Os que creem, atesta Santo Agostinho, fortificam-se acreditando. O santo bispo de Hipona tinha boas razões para falar assim. Como sabemos, a sua vida foi uma busca contínua da beleza da fé, enquanto seu coração não encontrou descanso em Deus. Os seus numerosos escritos, onde se explica a importância de crer e a verdade da fé, permaneceram até os nossos dias como um patrimônio de riqueza incomparável e consentem ainda que tantas pessoas à procura de Deus encontrem o justo percurso para chegar à porta da fé. Por conseguinte, só acreditando é que a fé cresce e se revigora. Não há outra possibilidade de adquirir certeza sobre a própria vida senão abandonar-se progressivamente nas mãos de um amor que se experimenta cada vez maior porque tem a sua origem em Deus. Nesta feliz ocorrência, pretendo convidar os irmãos bispos de todo o mundo para que se unam ao sucessor de Pedro, no tempo de graça espiritual que o Senhor nos oferece, a fim de comemorar o dom precioso da fé. Queremos celebrar este ano santo de forma digna e fecunda. Deverá intensificar-se a reflexão sobre a fé, para ajudar todos os que creem em Cristo a tornarem mais consciente e revigorarem a sua adesão ao Evangelho, sobretudo no momento de profunda mudança como este que a humanidade está vivendo. Teremos oportunidade de confessar a fé no Senhor ressuscitado nas nossas catedrais
e nas igrejas do mundo inteiro, nas nossas casas e no meio das nossas famílias, para que cada um sinta fortemente a exigência de conhecer melhor e de transmitir às gerações futuras a fé de sempre. Neste ano, tanto as comunidades religiosas como as comunidades paroquiais e todas as realidades eclesiais, antigas e novas, encontrarão forma de fazer publicamente profissão do credo. Desejamos que este ano suscite, em cada um dos que creem, o anseio de confessar a fé plenamente e com renovada convicção, com confiança e esperança. Será uma ocasião propícia também para intensificar a celebração da fé na liturgia, particularmente na Eucaristia, que é a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Simultaneamente, esperamos que o testemunho de vida dos que creem cresça na sua credibilidade. Descobrir novamente os conteúdos da fé professada, celebrada, vivida e rezada, e refletir sobre o próprio ato com que se crê, é um compromisso que cada crente deve assumir, sobretudo neste ano. Não foi sem razão que, nos primeiros séculos, os cristãos eram obrigados a aprender de memória o credo. É que este servia-lhes de oração diária, para não esquecerem o compromisso assumido com o batismo. Recorda-o, com palavras densas de significado, Santo Agostinho, quando afirma numa homilia sobre a entrega do credo: o símbolo do santo mistério que recebestes todos juntos e que hoje proferistes um a um, reúne as palavras sobre as quais está edificada com solidez a fé da Igreja, nossa Mãe, apoiada no alicerce seguro que é Cristo Senhor. E vós o recebestes e o proferistes, mas deveis tê-lo sempre presente na mente e no coração. Deveis repeti-lo nos vossos leitos, pensar nele nas praças, e não o esquecer durante as refeições. E mesmo quando o corpo dorme, o vosso coração continue de vigília por ele. Queria agora delinear um percurso que ajude a compreender de maneira mais profunda os conteúdos da fé e, juntamente com eles, também o ato pelo qual decidimos, com plena liberdade, entregar-nos totalmente a Deus. De fato, existe uma unidade profunda entre o ato com que se crê e os conteúdos a que damos o nosso assentimento. O apóstolo Paulo permite entrar dentro desta realidade quando escreve: acredita-se com o coração e com a boca faz-se a profissão de fé. O coração indica que o primeiro ato pelo qual se chega à fé é dom de Deus e ação de graça que age e transforma a pessoa até o mais íntimo dela mesma. A esse respeito, é muito eloquente o exemplo de Lídia. Narra São Lucas que o apóstolo Paulo, encontrando-se em Filipos, num sábado, foi anunciar o Evangelho a algumas mulheres. Entre elas estava Lídia. O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que Paulo dizia.
O sentido contido na expressão é importante. São Lucas ensina que o conhecimento dos conteúdos que se deve acreditar não é suficiente se depois o coração, autêntico sacrário da pessoa, não for aberto pela graça, que consente ter olhos para ver em profundidade e compreender que o que foi anunciado é a palavra de Deus. Por sua vez, o professar com a boca indica que a fé implica um testemunho e um compromisso públicos. O cristão não pode jamais pensar que o crer seja um fato privado. A fé é decidir-se estar com o Senhor para viver com Ele. E esse estar com Ele introduz na compreensão das razões pelas quais se acredita. A fé, precisamente porque é um ato da liberdade, exige também assumir a responsabilidade social daquilo que se acredita. No dia de Pentecostes, a Igreja manifesta com toda a clareza essa dimensão pública do crer e do anunciar sem temor a própria fé a toda a gente. É o dom do Espírito Santo que prepara para a missão e fortalece o nosso testemunho, tornando-o franco e corajoso. A própria profissão da fé é um ato simultaneamente pessoal e comunitário. De fato, o primeiro sujeito da fé é a Igreja. É na fé da comunidade cristã que cada um recebe o batismo, sinal eficaz da entrada no povo dos que creem para obter a salvação. Como atesta o Catecismo da Igreja Católica, eu creio, é a fé da Igreja, professada pessoalmente por cada um dos que creem, principalmente por ocasião do batismo. Nós cremos, é a fé da Igreja, confessada pelos bispos reunidos em concílio ou, de modo mais geral, pela Assembleia Litúrgica dos que creem. Eu creio, é também a Igreja, nossa mãe, que responde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Como se pode notar, o conhecimento dos conteúdos de fé é essencial para se dar o próprio assentimento, isto é, para aderir plenamente com a inteligência e a vontade a quanto é proposto pela Igreja. O conhecimento da fé introduz na totalidade do mistério salvífico revelado por Deus. Por isso, o assentimento prestado implica que, quando se acredita, se aceita livremente todo o mistério da fé, porque o garante da sua verdade é o próprio Deus, que se revela e permite conhecer o seu mistério de amor. Por outro lado, não podemos esquecer que, no nosso contexto cultural, há muitas pessoas que, embora não reconhecendo em si mesmas o dom da fé, todavia vivem uma busca sincera do sentido último e da verdade definitiva acerca da sua existência e do mundo. Essa busca é um verdadeiro preâmbulo da fé, porque move as pessoas pela estrada que conduz ao mistério de Deus. De fato, a própria razão do homem traz inscrita em si mesma a exigência daquilo que vale e permanece sempre. Essa exigência constitui um convite permanente,
inscrito indelevelmente no coração humano, para caminhar ao encontro daquele que não teríamos procurado, se ele mesmo não tivesse já vindo ao nosso encontro. É precisamente a esse encontro que nos convida e abre plenamente a fé. Para chegar a um conhecimento sistemático da fé, todos podem encontrar um subsídio precioso e indispensável no Catecismo da Igreja Católica. Este constitui um dos frutos mais importantes do Concílio Vaticano II. Na Constituição Apostólica Fidei Depositum, não sem razão, assinada na passagem do 30º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, o beato João Paulo II escrevia: este catecismo dará um contributo muito importante à obra de renovação de toda a vida eclesial. Declaro norma segura para o ensino da fé e, por isso, instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial. É precisamente nessa linha que o Ano da Fé deverá exprimir um esforço generalizado em prol da redescoberta e do estudo dos conteúdos fundamentais da fé, que tem no Catecismo da Igreja Católica a sua síntese sistemática e orgânica. Nele, de fato, sobressai a riqueza da doutrina que a Igreja acolheu, guardou e ofereceu durante os seus 2000 anos de história. Desde a Sagrada Escritura aos padres da Igreja, desde os mestres de teologia aos santos que atravessaram os séculos, o Catecismo oferece uma memória permanente dos inúmeros modos pelos quais a Igreja meditou sobre a fé e progrediu na doutrina para dar certeza aos que creem na sua vida de fé. Na sua própria estrutura, o Catecismo da Igreja Católica apresenta o desenvolvimento da fé até chegar aos grandes temas da vida diária. Repassando as páginas, descobre-se que o que ali se apresenta não é uma teoria, mas o encontro com uma pessoa que vive na Igreja. Na verdade, a seguir à profissão de fé, vem a explicação da vida sacramental, na qual Cristo está presente e operante, continuando a construir a sua Igreja. Sem a liturgia e os sacramentos, a profissão de fé não seria eficaz, porque faltaria a graça que sustenta o testemunho dos cristãos. Na mesma linha, a doutrina do catecismo sobre a vida moral adquire todo o seu significado se for colocada em relação com a fé, a liturgia e a oração. Assim, no ano da fé em questão, o Catecismo da Igreja Católica poderá ser um verdadeiro instrumento de apoio da fé, sobretudo para quantos têm a peito a formação dos cristãos, tão determinante no nosso contexto cultural. Com tal finalidade, convidei a Congregação para a Doutrina da Fé a redigir, de comum acordo com os competentes organismos da Santa Sé, uma nota, através da qual se ofereça à Igreja e aos que creem algumas indicações para viver, nos moldes mais eficazes e apropriados, este ano da fé a serviço do crer e do evangelizar. De fato, em nossos dias, mais do que no passado, a fé vê-se sujeita a uma série de interrogativos
que provém de uma diversa mentalidade, que hoje, de uma forma particular, reduz o âmbito das certezas racionais ao das conquistas científicas e tecnológicas. Mas a Igreja nunca teve medo de mostrar que não é possível haver qualquer conflito entre fé e ciência autêntica, porque ambas, embora por caminhos diferentes, tendem para a verdade. Será decisivo repassar, durante este ano, a história da nossa fé, que faz ver o mistério insondável da santidade entrelaçada com o pecado. Enquanto a primeira põe em evidência a grande contribuição que homens e mulheres prestaram para o crescimento e o progresso da comunidade com o testemunho da sua vida, o segundo deve provocar em todos uma sincera e contínua obra de conversão, para experimentar a misericórdia do Pai que vem ao encontro de todos. Ao longo deste tempo, manteremos o olhar fixo sobre Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Nele encontra plena realização toda a ânsia e o desejo do coração humano. A alegria do amor, a resposta ao drama da tribulação e do sofrimento, a força do perdão diante da ofensa recebida e a vitória da vida sobre o vazio da morte. Tudo isso encontra plena realização no mistério da sua encarnação, do seu fazer-se homem, do partilhar conosco a fragilidade humana para a transformar com a força da sua ressurreição. Nele, morto e ressuscitado para nossa salvação, encontram plena luz os exemplos de fé que marcaram esses 2000 anos da nossa história de salvação. Pela fé, Maria acolheu a palavra do anjo e acreditou no anúncio de que seria mãe de Deus na obediência da sua dedicação. Ao visitar Isabel, elevou seu cântico de louvor ao Altíssimo, pelas maravilhas que realizava em quantos a ele se confiavam. Com alegria e trepidação, deu à luz o seu filho unigênito, mantendo intacta a sua virgindade. Confiando em José, seu esposo, levou Jesus para o Egito, a fim de o salvar da perseguição de Herodes. Com a mesma fé, seguiu o Senhor na sua pregação e permaneceu a seu lado, mesmo no Gólgota. Com fé, Maria saboreou os frutos da ressurreição de Jesus e, conservando no coração a memória de tudo, transmitiu-a aos 12, reunidos com ela no cenáculo, para receberem o Espírito Santo. Pela fé, os apóstolos deixaram tudo para seguir o Mestre. Acreditaram nas palavras com que ele anunciava o reino de Deus, presente e realizado na sua pessoa. Viveram em comunhão de vida com Jesus, que os instruía com a sua doutrina, deixando-lhes uma nova regra de vida, pela qual haveriam de ser reconhecidos como seus discípulos depois da morte dele. Pela fé, foram pelo mundo inteiro, obedecendo ao mandato de levar o Evangelho a toda a criatura e, sem temor algum, anunciaram a todos a alegria da ressurreição, de que foram fiéis testemunhas. Pela fé, os discípulos formaram a primeira comunidade reunida à volta do ensino dos apóstolos, na oração, na celebração da Eucaristia, pondo em comum aquilo que possuíam para acudir às necessidades dos irmãos. Pela fé,
os mártires deram a sua vida para testemunhar a verdade do Evangelho que os transformara, tornando-os capazes de chegar ao dom maior do amor, com o perdão dos seus próprios perseguidores. Pela fé, homens e mulheres consagraram a própria vida a Cristo, deixando tudo para viver em simplicidade evangélica a obediência, a pobreza e a castidade, sinais concretos de quem aguarda o Senhor, que não tarda a vir. Pela fé, muitos cristãos se fizeram promotores de uma ação em prol da justiça, para tornar palpável a palavra do Senhor, que veio anunciar a libertação da opressão e um ano de graça para todos. Pela fé, no decurso dos séculos, homens e mulheres de todas as idades, cujo nome está escrito no livro da vida, confessaram a beleza de seguir o Senhor Jesus nos lugares onde eram chamados a dar testemunho do seu ser cristão, na família, na profissão, na vida pública, no exercício dos carismas e ministérios a que foram chamados. Pela fé, vivemos também nós, reconhecendo o Senhor Jesus vivo e presente na nossa vida e na história. O ano da fé será uma ocasião propícia também para intensificar o testemunho da caridade. Recorda São Paulo: agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade, mas a maior de todas é a caridade. Com palavras ainda mais incisivas, que não cessam de empenhar os cristãos, afirmava o apóstolo Tiago: de que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé, se não tiver obras de fé? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e um de vós lhes disser: ide em paz, tratai de vos aquecer e de matar a fome, mas não lhes dais o que é necessário ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se ela não tiver obras, está completamente morta. Mas ainda, poderá alguém alegar sensatamente: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. A fé sem a caridade não dá fruto, e a caridade sem a fé seria um sentimento constantemente à mercê da dúvida. Fé e caridade reclamam-se mutuamente, de tal modo que uma consente à outra realizar o seu caminho. De fato, não poucos cristãos dedicam amorosamente a sua vida a quem vive sozinho, marginalizado ou excluído, considerando-o como o primeiro a quem atender e o mais importante a socorrer, porque é precisamente nele que se espelha o próprio rosto de Cristo. Em virtude da fé, podemos reconhecer naqueles que pedem o nosso amor o rosto do Senhor ressuscitado. Sempre que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Estas palavras de Jesus são uma advertência que não se deve esquecer e um convite perene a devolvermos aquele amor com que ele cuida de nós. É a fé que permite reconhecer Cristo, e é o seu próprio amor que impele a socorrê-lo sempre que se faz nosso próximo no caminho da vida. Sustentados pela fé, olhamos com esperança o nosso serviço no mundo,
aguardando novos céus e uma nova terra onde habite a justiça. Já no termo da sua vida, o apóstolo Paulo pede ao discípulo Timóteo que procure a fé com a mesma constância de quando era novo. Sintamos esse convite dirigido a cada um de nós, para que ninguém se torne indolente na fé. Esta é companheira de vida que permite perceber, com um olhar sempre novo, as maravilhas que Deus realiza por nós. Solícita a identificar os sinais dos tempos no hoje da história, a fé obriga cada um de nós a tornar-se sinal vivo da presença do ressuscitado no mundo. Aquilo de que o mundo tem hoje particular necessidade é o testemunho credível de quantos, iluminados na mente e no coração pela palavra do Senhor, são capazes de abrir o coração e a mente de muitos outros ao desejo de Deus e da vida verdadeira, aquela que não tem fim. Que a palavra do Senhor avance e seja glorificada. Possa este ano da fé tornar cada vez mais firme a relação com Cristo Senhor, dado que só nele temos a certeza para olhar o futuro e a garantia de um amor autêntico e duradouro. As seguintes palavras do apóstolo Pedro lançam um último jorro de luz sobre a fé. É por isso que exultais de alegria, se bem que, por algum tempo, tenhais de andar aflitos por diversas provações. Deste modo, a qualidade genuína da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, por certo também provado pelo fogo, será achada digna de louvor, de glória e de honra na altura da manifestação de Jesus Cristo. Sem o terdes visto, vós o amais; sem o ver ainda, credes nele e vos alegrais com uma alegria indescritível e irradiante, alcançando assim a meta da vossa fé, a salvação das almas. A vida dos cristãos conhece a experiência da alegria e do sofrimento. Quantos santos viveram na solidão? Quantos que creem, mesmo em nossos dias, provados pelo silêncio de Deus, cuja voz consoladora queriam ouvir? As provas da vida, ao mesmo tempo que permitem compreender o mistério da cruz e participar nos sofrimentos de Cristo, são prelúdio da alegria e da esperança que a fé conduz. Quando sou fraco, então é que sou forte. Com firme certeza, acreditamos que o Senhor Jesus derrotou o mal e a morte. Com essa confiança segura, confiamo-nos a Ele. Ele, presente no meio de nós, vence o poder do maligno. E a Igreja, comunidade visível da sua misericórdia, permanece nele como sinal da reconciliação definitiva com o Pai. A Mãe de Deus, proclamada feliz porque acreditou, confiamos este tempo de graça, dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 11 de outubro do ano 2011, sétimo de pontificado, Bento XVI.